Boa noite, Renato Paiva, Boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Mais uma derrota do Fortaleza. A gente já acompanhou aí você durante a semana, divulgou um vídeo falando sobre mudança. E aí a gente, de fato, vê que você fez mudanças táticas e na escalação, mas dentro de campo não aconteceu. O que faltou para acontecer a mudança também dentro de campo e o Fortaleza conseguir vencer? Boa tarde. De facto, fizemos essas mudanças. Eu acho que entramos muito bem no jogo, sinceramente. Tirámos a bola ao Mirassol. Chegámos à área do Mirassol sem conseguir finalizar, sem conseguir definir, mais uma vez. Depois, num lance completamente caricato, o Mirassol faz o primeiro golo, num lance em que está um jogador deles rodeado de 4 ou 5 jogadores nossos e consegue mesmo assim finalizar. Depois a reação imediata com a situação, o lance do penalti e que não conseguimos converter. Estamos numa fase em que nada acontece, nada de positivo acontece. E depois fomos atrás do resultado, para variar. Voltámos outra vez atrás do resultado. Tivemos uma outra oportunidade, mas voltamos a ter pólvora seca na área. Não conseguimos fazer golos, não conseguimos finalizar em condições. Mesmo assim temos 13 remates, creio eu, 6 ou 7 na baliza, mas não... A equipa joga, a equipa tem bola, mas a equipa não consegue de facto definir nos momentos de finalização. Muitos cruzamentos, o Mirassol pelo ar é muito forte. E não conseguimos contrariar aquilo que é, na minha opinião, uma muito boa equipa, que está a fazer um campeonato ótimo. Conseguimos tirar a bola ao Mirassol, em especial na primeira parte. Não conseguimos finalizar e quando neste momento, na situação em que estás, com os jogadores todos pressionados e a sofrer golos, de imediato responder e ser uma parte positiva, responder de imediato com uma jogada em que nos dá um penalti e que podíamos empatar e não marcamos, é outro baque e a equipa está constantemente a cair e a tentar reerguer-se, a cair, a tentar reerguer-se. É uma fase que só com trabalho, não vai de outra forma, não vai com palavras, não vai com conversa, já disse isso aos jogadores ali dentro, só trabalhando. Temos uma semana longa agora até o Internacional e depois uma paragem da data FIFA para nós trabalharmos certas e determinadas coisas, mas de facto, em especial as questões da finalização, precisamos de finalizar mais se queremos ganhar jogos. Eu lembro que no jogo com o Bragantino nós fizemos um gol de escanteio, o Daverson, e aliás 2 até fizemos 2 golos de bola parada. De facto, há 2 temas aqui importantes. Aquilo que eu já falei, a média da equipa é baixa, a nível de altura. A média é baixa, não há como fugir disso. Não há como fugir, é 1,78 m a média da equipa e nós não podemos fugir desta situação. Agora, isso também não justifica tudo, obviamente há movimentações, aparecer nas zonas, mas é um momento em que tu jogas contra adversários. Tem, por exemplo, hoje, uma envergadura e uma altura muito alta. Tens de facto de ter muita qualidade no timing de aparecer nas zonas e a bola entrar. E de facto a bola hoje não entrou. Hoje e nos últimos tempos a bola não tem entrado em zonas que não deve. Nós sabíamos que hoje o Mirassol tinha uma primeira zona muito forte e a bola entrou várias vezes na primeira zona e não foi o que trabalhámos. Não é por falta de trabalho na bola parada, digo-lhe, quem está no dia-a-dia sabe, nós trabalhamos muito bola parada defensiva e ofensiva. Aliás, a bola parada defensiva do impedimento hoje é um trabalho da nossa parte, nós trabalhamos assim, mas não há como encontrar essa solução a não ser trabalhando e tentar aumentar a média da altura dos nossos jogadores, não só da altura, mas do ataque. Não basta só trazer a altura, se não trazer jogadores também que tirem partido dessa altura e sejam fortes na bola parada. Portanto, não é muito mais do que isso, é remediar esse tema e continuar a trabalhar. Boa noite, mister. Miguel Júnior, Olá, Rádio Miguel. Povo CBN. O time foi para os 2 jogos fora de casa com protesto. Volta com protesto, foi no PC e você foi lá conversar com os torcedores, por sinal uma atitude muito do comandante de uma equipe, e conversar, sair do PC, sair da sede do portão e conversar lá na rua com os torcedores. O time perde. Você mexeu no time, afastou os jogadores, não você, o Fortaleza afastou os jogadores e o time não venceu. O que é que está acontecendo mesmo, Renato Paiva? Esse time está... A gente nota um time assim nervoso,
ansioso por vitória. E o time ansioso e querer sair o gol rápido é complicado. Pênalti perdido. Esse time, o que é que está acontecendo? É falta de bola ou o que é que está faltando mesmo? Não, é um momento... Olá, Miguel. É um momento de intranquilidade com que nós estamos. Obviamente, você resumiu uma semana de eliminação de Libertadores, de protesto justificado da torcida, e foi um protesto calmo, foi um protesto civilizado, e nós, obviamente, eu fui o primeiro também a dizer vamos falar com a torcida, obviamente, e temos esse dever, essa obrigação, mas depois não há como fugir à questão da intranquilidade. É uma semana onde sais da Libertadores, jogas horrivelmente mal na Argentina, a forma como sais também pesa, depois estes protestos, esta pressão, não consegues sair da zona de rebaixamento, os teus adversários diretos ainda somam pontos e nós não, portanto tudo isto é uma bola de neve que depois, obviamente, as pessoas são humanas. Não adianta dizer, não, os jogadores ganham muito dinheiro e têm a obrigação de... Não, os jogadores são humanos, são profissionais e têm que se preparar para isso. E é isso que nós estamos a fazer. Há claramente uma intervenção também de caráter psicológico nesta situação, porque a equipa... Até repare, pelo menos eu senti, a equipa entrou bem no jogo, entrou a ter bola, o Mirassol ganhava bola, perdia bola, ganhava bola, perdia bola, nós não saímos praticamente ali da área, mas a verdade é que nós não conseguimos definir jogadas, nós não conseguimos rematar as jogadas, não conseguimos criar situações de finalização e mesmo quando temos um penalti não conseguimos marcar. É como eu digo, é um momento em que nada sai, é um momento em que tudo nos acontece. Trabalhar, é falar menos e trabalhar, continuar a trabalhar e aproveitar agora, como digo, esta semana até o Internacional e depois uma paragem FIFA que nos vai fazer com que, por exemplo, o Mateus ganhe mais ritmo, o Pochettino ganhe mais ritmo. Eu não quis lançar os dois ao mesmo tempo porque vieram os dois de lesão e eu tinha medo que fosse obrigado a fazer uma substituição forçada, entrar um e depois entrar outro. O Pablo também não competiu em Portugal, fez pré-época, mas não competiu, também abafou completamente no intervalo e, portanto, nós nisto vamos mexendo na equipa, mudando alguma estratégia, mas não conseguimos. De facto, o que nos falta é finalizar as jogadas, isso nós estamos a conseguir fazer. E sem fazer isso, nós não fazemos golo. Boa noite, Renato Paiva, boa noite a todos. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fiel. Na hora da cobrança do pênalti, foi você que escolheu o Adão Barreiro ou quem é o outro que... Não, desculpa. Adão Barreiro, sim. E já que poderia bater o outro jogador, no caso o Matheus Pereira. Uhum. E sobre o Homem-Gol, será que vem mais algum centroavante para a equipe do Fortaleza, já que saiu outros? É assim, desde que eu trabalho, os jogadores vão para o campo sabendo quem bate escanteios, quem bate faltas na direita, quem bate faltas na esquerda, como nos posicionamos defensivamente e quem bate os pénaltis. E quem bate os pénaltis tem uma ordem de 3 homens. O Adam era o primeiro, o Mateus era o segundo. O Adam é um jogador, se vocês forem pesquisar, é um jogador que tem uma eficácia muito grande nos pénaltis. Muito grande. No River, tem uma eficácia, não é um jogador que falhe facilmente um pénalti. E, portanto, a pesquisa que nós fizemos no seu historial, do conhecimento do jogador e os treinos do dia-a-dia, quando nós treinamos pénaltis, não treinamos por treinar, treinamos para ver. E, de facto, dos que estavam em campo, o Adam era aquele que estava marcado para bater o primeiro penalti. É evidente, se o segundo penalti vai para concretizar, eu ia mudar, aí sim eu ia mudar, e ia dizer para ser o Mateus a bater o segundo penalti. O VAR reverteu, tudo bem, mas há uma ordem que está definida por nós, que tem a ver com o histórico dos jogadores e tem a ver com o treino. Em relação a 9, vamos ver, estamos a conversar, não é fácil encontrar jogadores que não tenham 7 jogos já feitos no Brasileiro, trazer de fora é outro problema de adaptação e etc. Estamos a trabalhar nisso, não lhe consigo dizer ainda, porque não há uma definição em relação a isso. Eu acho é que a equipa tem que, não é só um problema do 9, se você me dissesse, os 9 têm finalizações e não falham golos, e falham golos, poderíamos dizer que é uma questão individual do 9. A questão é que a equipa trabalha a bola
depois chega às zonas ou de rematar a baliza ou de cruzar e a bola não vai para os nossos jogadores. O último passo e a última decisão não é boa e nisso penaliza-nos bastante. Não vou estar a massacrar os novos porque de facto eles não têm tido muitas oportunidades de golo, a não ser, por exemplo, hoje a do penalti. Renato, aqui, do lado esquerdo. Oi. Fortaleza já mudou o comando, já gastou mais de 30 milhões nessa janela de transferências, já teve jogadores que acabaram saindo, outros chegaram, né? Essas contratações. O que você pensa daqui para frente, variação de sistema ao longo dos treinamentos para ver o que se encaixa melhor, depende do jogo, o que você pode fazer de diferente daqui para frente. E eu queria também entender uma substituição no jogo, a saída do Lucas Sacha para a entrada do Iago Pikachu, que a gente sabe que é um jogador polivalente, mas ele não costuma jogar naquela faixa de campo ali. Depois ele acabou indo para o lado direito, algo parecido com o que você, inclusive, fez contra o Vélez. Acho que ele entrou mais ou menos ali naquela faixa ali. Queria que você pudesse explicar para a gente qual é a tentativa ali do Pikachu entrando no lugar do Sacha. Sim, eu respondo já a essa. A equipa está a perder 1-0 em casa, faltam sensivelmente 20 minutos ou 25 minutos. Ter um jogador com características mais defensivas como o Sacha para ir à procura de ser mais ofensivo porque tínhamos que ganhar é arriscar, é entre não fazer e fazer. É evidente que arrisquei o equilíbrio da equipa perder-se, mas aquilo que de facto eu fiz foi jogar com o Pikachu mais à frente. Baixei o Pochettino e o Mateus lado a lado e o Pikachu jogou numa zona, numa faixa do lado direito-esquerdo, não tão aberto, que estávamos a deixar os corredores para os laterais, em especial do lado direito para o Mancuso, mas o que tentámos fazer ali foi que o Pikachu estivesse por dentro, porque ele é um jogador que finaliza bem, é um jogador que tem boa finalização, tem um histórico de golos muito importante aqui no Fortaleza, e eu precisava de alguém que apoiasse naquele momento o Adam e depois o Lucero, que apoiasse o 9 e estivesse em zonas ali entre linhas, entrada da área, para um cruzamento atrasado, para uma finalização de rebote, ou mesmo aparecer, porque ele é um jogador experiente e sabe pisar o campo. Então aquilo que eu fiz foi isso. Num primeiro momento de risco foi este, deixar dois jogadores claramente de construção ofensiva, mais ofensivos, o Mateus e o Pochettino, e depois, mais à frente, quando eu coloco o Marinho, coloco só mesmo no risco total o Mateus como 5 aí sozinho e o Prior e o Pochettino como interiores e abertos o Pikachu e o Marinho com o Lucero de 9. Foram as variações que eu entendi fazer. Colocar dois novos hoje não me parecia que fosse a solução, ainda por cima tirando o Sacha, porque ia arriscar bastante, perder homens no meio campo. E o Mirassol sabe jogar e podíamos pôr mais ao 2-0. Mudei jogadores de características mais ofensivas em relação ao Sacha, neste caso que é um jogador mais defensivo, que para mim já não fazia sentido. Se não arriscas em casa, neste momento quando estás a perder 1-0, vais arriscar quando? Tem que arriscar, já estamos a perder e eu tenho que arriscar, portanto a substituição tem a ver com isso. A segunda... Daqui para a frente é o que eu disse, é aproveitar este tempo, refletir, pensar no que está a acontecer. Nós temos que passar esta fase. Já disse aos jogadores, não nos vai acontecer sempre isto. É que não está a sair nada, está-nos a acontecer tudo ao contrário. Os golos que sofremos, alguns deles, como o de hoje, são absolutamente caricatos, falhas penaltis, portanto está-nos a acontecer tudo. Há expulsões, está-nos a acontecer tudo e mais alguma coisa, com exceção, claramente, para mim, do jogo da Argentina, que é um jogo para esquecer em termos de tudo. Para esquecer em termos de tudo, infelizmente. O resto dos jogos nós competimos, nós estamos aí, mas a sua pergunta tem muito sentido, porque se não conseguirmos mudar jogadores, ou acrescentar jogadores, de facto vamos ter que fazer mudanças para que a equipa defina mais as jogadas na área. Sem definir jogadas, sem terminar as jogadas, nós não vamos fazer golos e não vamos ganhar jogos. E é nisso que eu vou ter que refletir, é nisso que eu vou ter que trabalhar e aproveitar este tempo para chegar a essas conclusões. Boa noite, Paiva. Daniel Bezerra aqui do Resenha do Leão. Paiva, os números do Fortaleza são bem assustadores para um Campeonato Brasileiro, né? São uma vitória nos últimos 18 jogos. Fortaleza, para o restante do campeonato, tem que ganhar mais 10. Onde o senhor acha que pode estar a solução do Fortaleza? Internamente, eu acho que vai precisar chegar mais gente
para poder lhe ajudar a sair dessa situação. E a segunda pergunta é o que esperar do Fortaleza e do Paiva? Pode ter um jogador afastado? Obviamente temos que fazer medidas internas, continuar a fazer as mesmas coisas vai trazer os mesmos resultados, isso não queremos. Externas também, porque estamos a tentar, obviamente, reforçar o elenco e trazer mais jogadores para aumentar a qualidade do elenco. O que esperar do Paiva é motivação e vontade de trabalhar para reverter esta situação. E já disse, palavras, o Paiva tem que trabalhar, o Paiva tem que chegar aos treinos, aproveitar estes períodos de trabalho agora e fazer a equipa mais compacta a nível defensivo, que não sofra este tipo de golos, que seja mais agressiva a nível ofensivo e que haja um trabalho também mental naquilo que os jogadores têm que perceber que muitos deles são profissionais há muito tempo e este momento nós temos que reverter também a partir daqui. Senão vamos afundar cada vez mais no buraco e não vamos mesmo sair, e eu não acredito nisso. Faltam de facto muitos jogos, eu acredito que nós podemos aumentar a qualidade do elenco com jogadores e com trabalho. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Tenho forças, tenho motivação para isso, tenho um corpo técnico muito competente, tenho gente no clube de staff muito competentes e acredito nestes jogadores que aqui estão. Quando se fala afastei jogadores, eu disse isso no pré-jogo, eu não gosto do termo. Ao afastar parece que estou a castigar jogadores. Eu não castiguei ninguém. E fui claro quando falei para fora, fui claro quando falei com esses jogadores 1 a 1 e fui claro quando falei para o grupo. Não afastei culpados. Os culpados estão todos aqui. Todos. Nós começámos o processo, eu não, mas quem começou o processo, eu cheguei, já tenho 1 mês e jogos e também tenho as minhas culpas, obviamente. Os culpados continuam. O que eu tomei foi medidas técnico-táticas de jogadores que não me iam servir para a minha forma de jogar e que eu estava a trazer jogadores para somarem algumas posições e não quero treinar com 30 e tal jogadores. Eu quero aproveitar a unidade de treino para que todos aproveitem ao máximo os minutos de treino e em vez de eu estar a deixar 5 de fora e depois troca 5 e troca 5 e em exercícios de 10 minutos ninguém aproveita nada do exercício. Então eu quero menos, temos uma competição neste momento, quero menos jogadores, mais focados no trabalho, um elenco mais pequeno, mas um elenco com mais qualidade. E portanto, eu não afastei ninguém, dei a oportunidade a estes jogadores de irem procurar caminhos por outro lado e há jogadores com um passado muito respeitável no Fortaleza, o caso do Zé Wellison, por exemplo. Portanto, aqui não houve afastamento de castigo, não, os culpados são estes e agora resolveu-se o tema. Não, isto não é assim, não é de estalar dedos nem de mágica. Nós demos passos para que a equipa técnica ou taticamente fique melhor e consigamos tirar mais sumo do trabalho diário. Só isto. Tá? Professor, boa noite. Boa Lucas Ochoa do Portal 18. Professor, cada rodada que parte da Série A, o Fortaleza parece um time que está numa areia movediça. Ele vai se enterrando mais. Hoje é diferente de 4 pontos. Os amigos relataram tudo o que aconteceu na semana. Mas tem um jogador específico que eu queria te questionar, que é o Davidson. Porque o Davidson, desde que você chegou, o Davidson foi o jogador que assumiu a camisa 9. Ele foi o jogador que jogou mais de centroavante. E aí, até o momento, o Lucero é o jogador que mais fez gols e hoje você entra com o Adam. Então, assim, você falou que afastou por características, por situações específicas, etc. Mas por que demorou tanto tempo para afastar o Davidson? Por que tanto tempo insistiu no Davidson? E você acredita que tem como recuperar o Lucero? Porque o Lucero foi o artilheiro, ainda é o artilheiro do Fortaleza na temporada. E se você pegar para trás, ele foi o artilheiro do Fortaleza nas últimas temporadas. É dos jogadores que tem história aqui dentro. História pesada, história de qualidade o Lucero. Mas não atravessa um bom momento, acho que isso é óbvio para todos. O Barreira é uma contratação do clube. E eu entendo que quando há contratações, tu tens que pôr os jogadores a jogar. Os jogadores têm que jogar. Se há uma contratação, acredita-se que o jogador tem qualidade, por isso está cá, então vamos apostar numa contratação, porque se não os pusermos a jogar, não vamos entender. É um jogador que vem, tem um passado no River, na Argentina, foi capitão de São Lourenço, vem de um futebol do Qatar, que é um futebol com menos andamento, com menos ritmo. Não sei se vocês viram hoje alguns momentos em que ele estava claramente desgastado, porque trabalhou muito a nível defensivo e até ofensivo. É uma opção em que, neste momento, olhando para o que tem, Lucero e Adam, e o Adam ainda não tinha tido uma oportunidade enquanto jogador titular, achei que era o momento, até pelo trabalho dele, o momento dele apresentar serviço.
isto é de escolhas. A questão do Daverson parece uma incoerência, porque de facto eu escolhi o Daverson entendendo que no momento em que cheguei era o melhor dos três, fez 2 golos inclusivamente. O tema é que o Daverson tem coisas que não o ajudam enquanto jogador. E no momento que nós atravessamos, no momento em que o grupo está, não cabe neste momento, tendo uma contratação como é o Adam Barreiro, não me cabia ter aqui o Daverson, ainda mais com tudo o que está à volta do Daverson de cobrança exterior, porque ele também não se ajuda ele próprio nesse aspecto. É um miúdo sensacional, é um muito bom miúdo, não tenham dúvidas disso, é um grande profissional, trabalha muito bem, mas depois perde-se nestas coisas e nós temos de tomar decisões e a decisão é também vermos se pode chegar outro novo. Essa é que é a questão. Porque, repito, estar a fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas vai dar os mesmos resultados e nós estamos a tentar mudar. Há uma coisa que nós estamos a fazer, a tentar mudar. Decisões serão sempre melhores para uns e piores para outros, mas eu estou aqui para tomar decisões e o futuro dirá se as minhas decisões foram corretas ou não. Olá, Renato aqui. Boa noite. Boa noite. Mário Teles, Olá, Mário. Voz do Repórter, programa Decifrando a Bola. A pergunta a respeito de estatura foi minha na partida contra o Botafogo, naquela parte defensiva. E o que eu enxergo é uma dicotomia em relação, você fala aqui, o que acontece dentro de campo. Hoje, mais uma vez, você fala de estatura, mas o time cruzou pelo menos 20 bolas, só que agora de maneira ofensiva e não ganhou nenhuma. Minha pergunta, na verdade, peço mais uma vez licença para fazer duas, são simples. A primeira, você acha, aparentemente de fora, a gente enxerga que está havendo essa falta, né, de zelo do que você pede fora para o que acontece dentro de campo. Então, tem como se extrair ainda algo desse elenco para que dê esperança à torcida? Você acha que eles conseguem isso? E outra, o problema do Fortaleza realmente era treinador? Bem, a primeira posso responder. Tem, assim, de claro e afirmativo, tem. Temos capacidade para reverter esta situação. Digo-lhe assim. Temos capacidade. Temos que trabalhar, temos que falar menos, temos que aproveitar o tempo de trabalho que aí vem, temos que ser todos sérios nesse aspecto, como eu acho que estamos a ser, ou tenho a certeza que estamos a ser. Eu acredito neste elenco que aqui está e acredito na possibilidade das contratações que nós vamos fazer. Acredito assim, claramente, como acredito no meu trabalho. Portanto, daí não tenho dúvidas. Se o problema era treinador, não é, eu não sou propriamente a pessoa correta para responder a isso. Eu sei, mas é assim, o Vojvoda tem uma história, já disse isto 500 vezes, fantástica neste clube. Mas quando eu cheguei as coisas estavam muito más, não é? Acho que estavam. Fala-se numa vitória. Uma vitória? Diga? 18 jogos, uma vitória. Que até é a nossa com o Red Bull, correto? Pronto. Se o problema era treinador, eu cheguei, comecei a trabalhar, comecei a ver o elenco. De facto, há lacunas no elenco para a minha forma de ver o jogo. E isto é sempre, quem faz o elenco é quem cá está. Quem chega sabe ao que vem, mas obviamente depois encontra um elenco e eu tenho uma ideia de jogo diferente da do Juan Pablo. E repito, não é melhor nem pior, é diferente. E como tal, daí eu querer mudar algumas coisas, porque era importante mudar, se não ficava cá o Juan Pablo, que até conhece a casa, era importante mudar. E mudar, não só em termos de forma de jogar, mas também jogadores que me sirvam nessa forma de jogar. E é nisso que nós estamos, em andamento com o campeonato, porque o problema é esse. As entradas a meio, as mudanças de treinador, geram estes problemas. Portanto, temos toda a força e convicção de sair desta situação, apesar de são muitos jogos que faltam ainda. Vamos aproveitar este tempo de trabalho, como eu já disse. Se o problema era treinador, tem que perguntar a quem cá estava. Oi, Renato, boa noite, que é a sua direita. Robson Nogueira, Olá, da Rádio Ceará, Rádio Clube 1200. Prazer em falar com você pela primeira vez. Obrigado. Seguinte, em situações como essa, onde um clube de futebol passa por uma fase ruim, geralmente o aspecto psicológico ele acaba se superando, né, sobressaindo contra o aspecto técnico ou físico.
Na sua visão, o que é determinante hoje? Qual fator, né, é mais determinante para que o desempenho do Fortaleza seja esse hoje? É o psicológico ou o técnico? Eu entendo a sua pergunta, mas eu sou sempre um unificador, ou seja, eu não consigo dissociar os fatores de rendimento. O psicológico, do tático, do técnico e do físico. Se você deixar estes, são os 4 fatores de rendimento do jogo e do treino. Se você deixar um destes fatores de rendimento para trás, já o seu rendimento vai baixar claramente. Eu acredito muito e só na força do psicológico. O psicológico é aquele que vai... O psicológico é aquele que vai que comanda as nossas ações. E nesse, de facto, nós temos que intervir. Houve sinais, para mim, de recuperação da equipa, que foi aquele jogo com o Bahia, que nós começámos a ganhar, o Bahia empatou, e depois do gol do Bahia, tinha tudo para cair e podíamos ter ganho o jogo. Com o Red Bull, em que nós fazemos 1-0, o Red Bull empata, também tinha tudo para, e nós vamos para o 2-1 e 3-1. O próprio jogo que nós fazemos com o Fluminense no Maracanã é um jogo de uma equipa que é melhor nos números todos, infelizmente menos na eficácia da finalização. E hoje temos um jogo em que começas a perder e de repente tens uma resposta em que vais conquistar um penalti. A partir daí, eu não consigo disso. Vejo a equipa com força neste tipo de reações, vejo uma equipa a entrar muito forte no jogo, na minha opinião, em ter bola e em tirar bola ao Mirassol e em deixar o Mirassol ali no seu último terço e não conseguia sair, apesar de sermos ineficazes nas finalizações, nem sequer, muitas vezes nem as conseguimos, e esse é o problema do nosso jogo neste momento. E portanto, e depois, cada vez que lá chega uma equipa, quase na primeira vez, faz-te golo. E de facto isto depois amassa ao psicológico. Mas eu não consigo dissociar. Se me disseres o penalti é psicológico, mas também é técnico, porque bates mal e também é técnico. Portanto, não consigo dissociar. Agora que nós precisamos de mentalmente estar muito fortes neste preciso momento, mais que tudo, isso precisamos, porque a semana foi dura, houve semana pesada com a eliminação, com a nossa classificação no Brasileirão, que é péssima, e com o protesto da torcida, que é legítimo. Ainda amassa mais psicologicamente. É aí que nós temos de trabalhar também com muita força. Boa noite, mister. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que você se sente... Seu nome? Micaele. Olá, Micaele. Prazer. Eu sou do Arretados por Futebol, Nordeste Liga e Mosaico Esportivo. Gostaria de saber como é que você se sente com essa má fase do Fortaleza. Ainda há uma esperança? Sinto com uma enorme vontade de trabalhar, sinto com uma enorme vontade de aproveitar estes dias que aí vêm para trabalhar a equipa, nos seus momentos. Acredito no elenco que aqui está e que pode ser reforçado. Acredito na força das pessoas que estão connosco no dia-a-dia, que são de uma competência enorme. Acredito no clube. Acredito no esforço que a direção vai fazer para nos poder trazer mais um ou outro jogador. Eu acredito. Parece que estou a dizer para agradar, não estou. Eu acredito, porque não estamos a uma distância de pontos irrecuperável, não estamos, faltam muitos jogos e eu acredito que esta equipa, é o que eu digo, isto não vai acontecer sempre. Já disse aos jogadores, esta fase não vai durar sempre, esta fase só vai passar com trabalho. E repito, temos agora uma semana comprida, depois temos paragem FIFA, nós vamos ter que trabalhar muito sério nesse momento, como estamos a trabalhar, mas com tempo. Insistir nas coisas, na repetição. Agora não conseguimos. Tivemos viagem, chegámos, depois só 3 dias para trabalhar para este treino. É assim que funciona. E não é desculpa, temos que encontrar soluções para isso. Não está a dar. Agora aproveitar esta semana, aproveitar o que aí vem de paragem FIFA, e eu acredito. Acredito no nosso trabalho e acredito no elenco que tenho. Oi, Renato, tudo bem? Renato Manso do Futebolês. Você, primeiro, Renato Manso. Você chegou aqui e teve uma postura sempre muito respeitosa com a imprensa. Você essa semana passou por alguns protestos, e foi lá, falou com o torcedor. E tem sido, por mais pressionado que seja numa coletiva como essa, brando e tranquilo. Inclusive, parabenizar você por isso, porque eu imagino a pressão que seja. Mas eu tô contextualizando porque é o seguinte,
você chegou com muita esperança. Eu lembro da coletiva que a gente conversou, bateu o papo sobre o que é que você achava do trabalho, de como você faria as mudanças que eram necessárias. E a sensação que dá é que você continua tentando e as coisas não acontecem. Essa é a sensação em 9, 10 jogos e parece que você não se privou de tentar mudar, mas parece que as coisas não vão acontecendo mesmo, muda uma coisa ou outra e elas não acontecem. O cenário era mais caótico do que você ouviu falar antes de chegar aqui. É um cenário mais preocupante hoje, já com um mês de trabalho, do que aquele que você chegou aqui. Tem como fazer essa leitura. E se você vê, além da pergunta da Micaele, as condições dentro do clube que possam lhe dar essa condição de fazer essas mudanças e essas melhoras. Olha, Renato, a sua pergunta é boa. Deixe-me só corrigir o seu tempo verbal de que eu fui respeitoso, continuo a ser respeitoso com vocês, tento pelo menos respeitar o vosso trabalho, esforço-me por isso porque vocês merecem e não têm culpa do que está a acontecer nem na minha vida profissional nem no clube, e também têm sido vocês muito respeitadores em relação às perguntas que se fazem, porque às vezes este momento é um momento para vocês serem um bocadinho mais agudos nas perguntas e nós temos que nos aguentar com isso, como é óbvio, por isso é que estamos aqui. Mas eu vou, obviamente, manter o tranquilo, não estou, porque por dentro estou a ferver e já com muita vontade de chegar a casa, ver o jogo e começar a trabalhar nos dias que aí vêm. Agora, obviamente o cenário está mais caótico porque passaram esses jogos todos e nós até estamos uma posição abaixo da posição que estávamos na classificação. Apesar da distância pontual para mim ser muito recuperável, nós não temos somado e os nossos adversários diretos têm somado e, portanto, isso é problemático e cada dia que passa nós aproximamos de não conseguir. Só que ainda falta, para além de muitos jogos, ainda falta algum tempo de trabalho no qual eu acredito que possam as coisas acontecer. E, como eu digo, trabalho dentro e fora. Trabalho dentro em moldar e em preparar a equipa melhor para momentos, seja defensivos, seja ofensivos, e preparar a equipa com chegadas de jogadores, que eu acho que nos fazem falta. Eu acho, e a direção também acha, e está com um esforço brutal em estar connosco e em nos ajudar nesse aspecto. Portanto, está mais caótico, é verdade, porque não melhoramos, mas eu, como acredito no meu trabalho, e já disse isto, não é de dizer, é de fazer. Eu, quando sinto que eu sou o problema, eu saio. Já fiz isso 2 vezes, no Leão no México e no Bahia. E há quem diga que eu me precipitei a sair no Bahia, porque depois veio este elenco que o Bahia tem, e pronto. Mas são opções em que eu, naquele momento, sinto que sou honesto para com o clube, sou honesto para com a torcida, dizendo, já não sou solução. E nesse aspecto eu não quero ser um peso nem para jogadores, nem para direção, nem para a torcida. Neste momento eu não me sinto assim. Sinto-me motivado e com vontade de trabalhar. Sinto que muitos jogos foram no detalhe. É aquilo que eu digo, tirando 2 jogos do Vélez e a questão do Botafogo, também é um detalhe em que ficamos com 10. Os jogos são no detalhe. Nós no Grêmio demos de avanço aqueles 2 golos, mas depois acabamos o jogo e podíamos não ter perdido. No Corinthians foi ao minuto 94, no Fluminense foi o que foi. São detalhes. Hoje outra vez um golo inacreditável e falhas um penalti. Portanto, se nós disséssemos assim, não, o Fortaleza é completamente amassado pelos adversários, não tem finalizações, todas as bolas que vão ao golo são perigosas, são oportunidades de golo. Eu não tenho visto esses jogos assim, com exceção deste jogo na Argentina, foi de facto muito mau. O resto não vejo. E portanto, como eu vejo detalhe, eu sinto que o detalhe é revertível e vou trabalhar para reverter o detalhe. É isso que eu sinto. Sinto os jogadores com essa vontade, estão extraordinariamente revoltados, todos, e eu entendo. E também lhes disse, neste momento, é descansar a cabeça e treinar, e treinar, e treinar, e trabalhar, e trabalhar. Silêncio e trabalhar, silêncio e trabalhar, silêncio e trabalhar. Não tem outra. Era só essa a pergunta, não é? Paiva, boa noite. Boa noite. Fred Moura da TV União. Olá, Fernando. Eu acompanho o Fortaleza como profissional desde a Série C.
Nunca vi um futebol tão medíocre mesmo que o Fortaleza apresentou em alguns jogos desde o princípio da temporada. Futebol medíocre que o torcedor está por aqui, né, com o time. Você colocou hoje no meio de campo do Fortaleza, até que deu uma melhorada, 4 jogadores. E eu vinha sempre cobrando isso em algumas lives que eu faço, né? 4 jogadores ali no meio de campo e deixando 2 pontas ali, abdicando até do centroavante, dando a oportunidade do Fortaleza até jogar por uma bola. O meio de campo do Fortaleza hoje veio com 4 jogadores, até reforçou mais ali, dificultou mais o time do Mirassol, porque se fosse com 3 meio de campo, acho que talvez o Mirassol teria feito 1, 2, 3, 4. O Rossetto não jogou, entrou o Pablo, né? Que veio agora, estava um bocado de tempo parado. Por que não entrou o Rossetto e nem o Pierre, que já vinha jogando na Série B, que já estava em forma física? Por que colocar o Pablo em campo? Porque o Pablo joga mais à frente, ou seja, o Pablo é um jogador mais ofensivo. Eu vejo o Pablo como um 10 ou como um interior no sistema de 4-3-3. O Rossetto e o Pierre são médios mais de características de primeira linha. Portanto, são uma alternativa ao Sacha ou ao Mateus. O Rossetto um bocadinho mais ao Sacha, o Pierre um bocadinho mais ao Mateus. Mas são 2 construtores, mas que não têm aquela capacidade de roubar bolas como tem o Sacha. E por isso é que o Sacha joga equilibrando as subidas e as descidas do Mateus, porque o Sacha é aquele que fica mais, é o que tem mais predisposição física e tática para roubar bolas da equipa, e eu hoje, quando tiro o Sacha, estou a arriscar muitíssimo. Mas tinha que arriscar, senão mais vale não vir e ficar em casa. Então, o Pablo não jogará atrás, naquela primeira à frente da defesa, naqueles primeiros médios, jogará sempre mais à frente como joga o Pochettino, de interior ou de 10, ou como o Luca, perdão, também. E portanto foi por aí as escolhas, Sacha e Mateus. Como estava a perder, o que é que eu fiz? Tirei o mais defensivo, baixei o Pochettino, para ali perder um bocadinho de poder defensivo, mas ganhar mais construção, mais claridade de ver o jogo de frente. 2 jogadores que no passe ou em carregar jogo podem fazer chegar a bola à frente, e meter o Pikachu, que é um jogador que ali entre linhas, por fora ou por dentro, tem golo e que nos podia ajudar. Portanto, foi basicamente isso. A sua leitura é correta. Eu coloquei mais médios exatamente para isso, para termos mais bola, porque o Mirassol, até ao Flamengo, causou imensas dificuldades no que é posses de bola prolongadas. E hoje nós tivemos esse mérito, que é curto, não nos deu pontos, mas tirar muitas vezes a bola ao Mirassol, pô-los intranquilos, e eu acho que isso teve a ver com a questão de colocar mais gente por dentro e mais médios para jogar. Vamos para áudio, professor. Boa noite, Renato. Anderson Azevedo, do Futebolês. Olá, Anderson. Boa noite. Eu já pensei aqui em tanta coisa para te perguntar, que eu confesso que é difícil você focar num tema. Porque é o seguinte, você chega para tentar tirar o Fortaleza de uma situação que não foi você que colocou, que não é uma situação de agora, é uma situação que já vem acontecendo já de um certo tempo. Fortaleza perde o título do estadual para o Ceará, não consegue ganhar clássico do Ceará, se classifica de forma culposa na Copa do Nordeste, para muitos uma classificação não merecida, na Libertadores do mesmo jeito, no Campeonato Brasileiro o time tenta jogar, não consegue, e você chega para ser, digamos, esse desfibrilador, para dar um choque e tentar reanimar esse time. Só que o time ele não consegue reanimar. E aí eu te pergunto, o treinador ele vive de resultado, quer queira, quer não queira. Você disse que o Vojvoda várias vezes aqui, o treinador mais vitorioso da história do Fortaleza, foi demitido exatamente por não vir conquistando resultados. E o que eu estou vendo é que vai chegar um momento que você vai estar numa situação muito parecida com a do Vojvoda. Os resultados não estão acontecendo e vai chegar um certo momento que você não vai saber nem como explicar o que está acontecendo, como já aconteceu aqui com o Vojvoda, dele chegar em coletiva e dizer que, olha, o que aconteceu foi isso que vocês viram dentro de campo. Eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que explicar. Vocês viram o que está acontecendo. E se ninguém tomar conta do que está acontecendo agora, a situação vai piorar. E é o que a gente está vendo. Então, em nenhum momento o Fortaleza deu uma expectativa ao torcedor, em nenhum momento do ano, que esse time poderia reagir. E aí você pede contratações, o Fortaleza traz, o time não consegue reagir.
coisas estranhas também que acontecem em extracampo, que não fazem parte da sua seara. Por exemplo, o Fortaleza contratou o Rodrigo do Maringá, tirou o jogador do Maringá. O Rodrigo nem sequer foi utilizado. O Fortaleza gastou alguns milhões nele. Rian Guilherme agora, o jogador disse que tinha sido emprestado para um time da Bélgica. E aí a negociação não dá certo. A gente descobre depois que o cara está aqui treinando e está negociando com o Cruzeiro. Então, assim, é muita coisa dentro e fora de campo que está acontecendo, que não há um elo de ligação, não há nada. E tudo isso vai deixando um ponto de interrogação gigante na cabeça do torcedor. E aí eu te pergunto, você como treinador, como é que você consegue segurar toda essa parada e, ao mesmo tempo, tentar passar algo para o seu grupo de jogadores para ver se eles conseguem fazer alguma coisa? Porque, definitivamente, ninguém consegue ver uma luz no fim do túnel para o Fortaleza. E, repito, não é de agora, já é de muito tempo. Olha, Rodrigo e Rian são da minha responsabilidade, não contar com eles. É uma análise que eu fiz durante o mês de trabalho, para a forma que eu quero de jogo, para mim, eu enquanto treinador, e digo, faz parte daquele grupo em que eu disse aos jogadores, pelas características deles, não têm lugar na minha forma de ver o jogo e na forma como eu quero trabalhar. Perdão, só de interromper. Sim. Foram jogadores pedidos do Vojvoda e nem ele utilizou. Então, só para deixar claro. Pronto, portanto eu chego, a minha obrigação é analisar um elenco, se eu chego com uma ideia de jogo, de ver o jogo, e a partir daí tirar as minhas conclusões. Ainda tive um mês para ver treinos e jogos particulares que fizemos, com o Sub-20, etc. Parece injusto, por exemplo, Rodrigo e Rian nem sequer jogaram, mas eu vi-os no treino e entendi que para as minhas ideias não eram solução e, portanto, tive a honestidade de os chamar e lhes dizer isso na cara. Era mais fácil, quer dizer, não era mais fácil. Há muitos treinadores que chegam, deixam os jogadores ali de lado, a unidade de treino está, eles estão ali atrás da baliza, fazem uma finalização, correm à volta do campo e vão embora. Eu não vejo as coisas assim, libero os jogadores para seguirem o seu futuro. Portanto, esses dois são da minha responsabilidade de não contar com eles. Ponto. O que vai acontecendo, eu ainda consigo explicar, porque eu estou aqui a explicar o que é que acontece, não é? Acho que se o Vojvoda chegou um momento que não conseguia explicar, eu acho que ainda estamos longe disso. Eu acho que os jogos são explicados, eu tento explicar os jogos o que acontece, acho que tento ser o mais próximo daquilo que é o que acontece no campo, pelo menos a minha visão. Pode não coincidir com vocês, e é normal, e é aceitável, ou vice-versa, mas eu continuo a dizer o que disse à sua querida colega, ao Renato. Eu tenho força, vontade, motivação para continuar. Ponto final, parágrafo. Acredito nos jogadores que aqui estão. Sei que há equipas que entram em fases, às vezes parece que a fase é interminável e de repente a fase vira e depois deixa de ser interminável. E, portanto, eu vou buscar este exemplo, que é um exemplo inverso. O Red Bull Bragantino andou lá em cima várias jornadas, não é? E de repente teve um percurso de 7, 8 jogos a perder. Saiu de competições e etc. E agora voltou a ganhar, mas teve um período ruim, porque isto acontece, não entrando em fase de rebaixamento, mas estou a buscar uma ideia para falar de fases que as equipas atravessam. Então, a única coisa que lhe posso dizer é essa. Eu acredito no trabalho, acredito no elenco que estamos a construir e a ficar com ele, e acredito que agora, neste tempo, temos para trabalhar, temos condições para reverter. Eu não posso ter a desonestidade, e não estou a dizer que o Vojvoda é desonesto, atenção, nada disso, mas eu não consigo ter a desonestidade de chegar aqui, sentar-me e dizer assim, pá, não sei o que é que aconteceu, perdemos, mas não sei porque é que perdemos. Não, eu sei porque é que perdemos, não é? Há coisas que eu vos digo e há coisas que eu não vos digo, porque tenho um grupo de trabalho à minha frente pelo qual eu tenho que zelar. E quando tiver que ser impositivo, é ali dentro com eles. E eles sabem que já fui e voltarei a ser todas as vezes que for necessário quando o Fortaleza precisar. Ponto. E depois, quem não quiser, tem um bom caminho. Eu também deixei abertas as portas a quem cá ficou. Deixei abertas as portas a quem não está satisfeito, quem não quer perceber esta forma de jogar e etc. Quem está a jogar menos tem o direito de sair. O que nós queremos aqui é gente com fome, com vontade. Ok? E não estou a dizer que os que cá estavam não tinham. Repito que foram decisões técnico-táticas. Eu tenho muita fome e muita vontade de estar aqui
em reverter este momento do Fortaleza. E sinto-me com forças e com capacidade. E sinto o grupo também a querer fazer isso. Porque vou repetir, a análise que eu faço aos jogos, ou difere, ou fica muito diferente das vossas, ou então, a maior parte dos jogos, eu vejo um Fortaleza a bater-se com as outras equipas. E depois é eficácia defensiva, eficácia ofensiva que tem falhado. Quando esta chave virar, isto só vira com trabalho e com treino, e com mudança de um ao outro jogador, acrescentando qualidade, eu acredito que nós vamos conseguir. Quando não acreditar, é como eu digo, quando não acreditar, sinto que já não sou solução. Tomo a minha decisão, como tomei sempre. Porque o clube e as pessoas e a torcida e vocês merecem essa honestidade.